Although you may not be aware of it, Talvez você não esteja consciente disso. there is a place Existe um lugar where you are found in the scriptures, onde você está mencionado na Escritura, where you are specifically spoken of. onde falam especificamente de você. A prophet looks into the future Um profeta olha para o futuro and he sees you, e ele vê você. not just the mass of you. Não há só um conjunto de He vocês. sees you, Ele vê você, each and every one of you. cada um de vocês. I want to read to you a text. Eu quero ler um texto para você. The only place in the Bible O único lugar na Bíblia where you are personally and specifically mentioned. onde você é especificamente, pessoalmente mencionado. Just listen. Ouça. Then I saw a great white throne and him who sat upon it, Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, from whose presence earth and heaven fled away, de cuja presença fugiram a terra e o céu, and there was no place found for them. e não se achou lugar para eles. And I saw the dead. Vi também os mortos. That's you. Esse é você. He saw you. Ele viu você. In that prophetic vision, Naquela visão profética, every one of you, cada um de vocês, every face, cada rosto. you seated where you're seated. Você está sentado onde você está sentado. He saw you. Ele viu você. You are called the dead. Você é chamado de morto. It says this, Diz o seguinte: and I saw the dead, Vi também os mortos, the great and the small, os grandes e os pequenos, standing before the throne, postos em pé diante do trono. and the books were opened. Então se abriram livros. And another book was opened, Ainda outro livro, which is the book of life. o livro da vida, foi aberto. And the dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. And the sea gave up the dead which were in it. Deu o mar os mortos que nele estavam. And death and Hades gave up the dead which were in them. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, And they were e judged, foram julgados, every one of them according to their deeds. por um, segundo as suas obras. And then death and Hades were thrown into the lake of fire. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do This lago de is fogo. the second death, Essa é a segunda morte, the lake of o fire. lago de fogo. And if anyone's name was not found written in the book of E life, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, he was thrown into the lake of fire. esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Having read this text, Tendo lido esse texto, you may think I am some Puritan who should have died a long time ago. você acha que eu sou um puritano que devia ter morrido há muito tempo atrás. You may think I'm some fundamentalist preacher who Você wants acha- to scare you. Você acha que eu sou um pregador fundamentalista que quer amedrontar você. I believe my academic credentials are high enough to be here. Eu acho que as minhas credenciais acadêmicas são altas o suficiente para estar aqui. But if my academic credentials were even greater, Mas se as minhas credenciais acadêmicas fossem ainda melhores, I would still say what I have said. eu ainda diria o que eu disse. Because whether it makes you afraid or not, Porque não importa se isso te faz amedrontado ou não. whether it makes you laugh or not, Não importa se isso faz você sorrir ou não. it does not change the fact Não muda o fato that it is true. que é verdadeiro. You are seen in the scriptures. Você é visto nas Escrituras. There you are dead Lá você está morto and you are judged. e você é julgado. I just finished preaching about Christ Eu acabei de pregar sobre Cristo, dying on Calvary, morrendo no Calvário. and many walked out of here, I am sure, E muitos saíram daqui, eu tenho certeza. in the same way you will walk out of here, Na mesma forma como você vai sair daqui. unconcerned, Sem preocupação. laughing, Rindo, amused, divertido. entertained. Como quem teve um tempo legal aqui. Know this, Saiba o seguinte, a warning. uma advertência. If you walk out these Se doors você sair dessas portas and you forget what you have heard, e você esqueceu o que você ouviu, Jesus describes that. Jesus descreve essas pessoas. He said the devil comes Ele diz que o diabo vem and he snatches the word from their heart e ele tira a palavra dos seus corações so that they cannot believe. para que eles não creiam.
Your minds are filled with so many unnecessary things. Suas mentes estão cheias de tantas coisas desnecessárias. So many thoughts about yourself. Tantos pensamentos sobre si próprio. So full of vanity. Tão cheio de vaidade and play. E diversão. But tonight we're talking about eternity. Mas aqui nós estamos falando hoje à noite sobre eternidade. Something that will happen. Algo que vai acontecer. And make no mistake. E não se iluda. You may forget this moment. Você pode se esquecer desse momento. But it will be brought to mind to you again. Mas vai ser trazido à sua mente novamente. On the day of judgment. No dia do juízo. You will realize. Você vai perceber. That a man stood before you one time. Que uma vez, um dia, um homem ficou diante de você. And took a great risk. E assumiu um risco enorme. He dared to tell you the truth. Ele ousou dizer a você a verdade. The question is. A pergunta é: what will you do with it? O que você vai fazer com ela? C.S. Lewis once said this. Uma vez o C.S. Lewis disse o seguinte: You have 3 options. Você tem 3 opções. With the person of Jesus Christ. Em relação à pessoa de Jesus Cristo. And that is all. E é só isso. 1. Primeira. He was the greatest of all liars. Ele foi o maior de todos os mentirosos. Because he said he was the Son of God. Porque ele disse que ele era o filho de Deus. He knew he was not. E ele sabia que não era. And he deceived the greater part E ele of então humanity enganou throughout a history. maior parte da humanidade no decorrer da história. Are you ready to say that? Você está disposto a dizer isso? If you are, Se você está, at least there's some intellectual integrity. pelo menos existe uma certa integridade intelectual da sua parte. But I tell you, Mas eu digo para você, he did not live ele não viveu, nor teach nem ensinou like a liar. como um mentiroso. Your second option, Sua segunda opção, he was mad, ele era louco, a lunatic. lunático. Because anyone who believes they are the Son of God Porque qualquer pessoa que crê que é filho de Deus and they are not the Son of God, e não é filho de Deus, no matter their sincerity, não importa a sinceridade dele, they are lunatics. é um lunático. Now I realize that form of logic Eu entendo esse tipo de lógica. does not necessarily hold water in your postmodern world. Não se sustenta no seu mundo pós-moderno. For you, someone can believe anything they want. Para você, talvez alguém pode crer aquilo que quiser. And it's okay. E tudo bem. No matter his sincerity. Não importa a sinceridade de alguém. If he was wrong, se ele está errado, he was wrong. Ele está errado. And he was a lunatic. E ele era um lunático. And he should not be followed. E não devia ser seguido. And anyone who does follow e him qualquer que o segue is out of their mind. Está fora de si. They're mad. É louco. They're the most pitiful of all people. Dá dó de gente assim. Are you prepared to say that he was a lunatic? Você está preparado para dizer que ele era um lunático? Now you might try something here. Talvez você pode tentar o seguinte. You might say, well, I don't really believe he was a liar. Você diz assim, eu não acho que ele era um mentiroso. And I don't believe he was a lunatic. E eu não creio que ele era um lunático. I just believe the scriptures have been changed. Eu só creio que a escritura foi mudada, a Bíblia foi mudada. Bring out your papyri. Então traga agora o seu papiro. Bring out your texts. Traz os seus textos. Show me the evidence. Mostra a evidência de que a Bíblia foi mudada. Let's go through history. Vamos olhar para a história. Let's consider the discoveries of Qumran. Vamos olhar para as descobertas de Qumran. Let's compare Plato's Republic. Vamos comparar com a República de Platão. And the textual evidence of that book. E a evidência textual daquele livro. Which you would say is really what was written. Que você diria assim, não, realmente foi isso que Platão escreveu. But it has no textual evidence. Mas não tem evidência textual. Compared to the overwhelming textual evidence of the words of Christ. Comparados com a evidência textual das palavras de Cristo. The words were not changed. As palavras não foram mudadas. The manuscripts have been handed down. Os manuscritos passaram de mãos em mãos, de geração em geração. Eles são completos. Jesus said he was the Son of God. Ele disse que ele era o filho de Deus. Liar, mentiroso, lunatic, lunático, or Lord, ou Senhor. Now what is he? O que ele é? What is he? O que ele é? You know what's sad? Sabe o que é triste? Is you'll walk out of here tonight. É que você sai daqui hoje. And you won't even consider it. Você não vai nem pensar nisso. You're too busy with other things. Você está tão ocupado com outras coisas. You need to play. Você tem que se divertir. Somebody bought a new Xbox. Alguém comprou um Xbox novinho. Or the iPhone just came out. Ou o novo iPhone saiu. Or there's a new movie out. Ou tem um filme legal para ver. And yet here we have this person in history. E tem essa pessoa na história. Whether you love him or hate him. Não importa se você o ama ou o odeia. No one has affected history like him. Ninguém afetou
contou a história como ele. No one has made the claims he's ever had. Ninguém fez as alegações que ele No one's fez. ever done the things he ever did. Nunca ninguém fez o que ele fez. But you're too busy playing. Mas você está se preocupando com a sua diversão. You say you're not sure there's a God. Você pode dizer assim, eu não tenho certeza que existe um And you Deus. don't investigate E você não investiga. the most important truth to exist, that humanity's existence. A verdade mais importante para a existência da humanidade. And you'd rather party E você prefere festejar. or chase a profession. Ou talvez buscar uma I'm profissão. not saying this to hurt Eu you. não estou dizendo isso para machucar você. I'm saying this to wake you Eu up. estou dizendo isso para te acordar. I mean, what is it really all about? Realmente, do que é isso tudo? Sobre o que é? To be born, Ser nascido, to be educated, ser educado, to work, trabalhar, to retire, aposentar-se, to die. morrer. I'm 51. Eu tenho 51 anos de idade. Yesterday I was your age. Ontem eu tinha a sua idade. Tomorrow you'll be my age. Amanhã você vai ter a minha And idade. by the end of the week we'll all be dead. E no final da semana todo mundo já morreu. And you just want to think about tiny E things? você quer pensar em coisas pequenas? I would submit to you this. Eu diria isso aqui a vocês. The most important truth A verdade mais importante is who is this person? é quem é essa pessoa. But don't patronize. Mas por favor, pare de falar bem Be dele. bold enough to say liar Seja ousado para dizer ele é and mentiroso to curse him. e amaldiçoá-lo. Call him a lunatic Chame ele de lunático and scoff. e goze dele. Oh, but by the way, Por falar nisso, if you do that, se você fizer isso, you've got to throw away almost all your virtue você tem que praticamente jogar fora todas as suas virtudes, because it comes from him. porque vem dele. You've got to become an animal Você tem que se tornar um animal with no rules, sem regra, no ethic. sem ética. You can no longer say Hitler's wrong Você não pode dizer que Hitler está errado, because in your postmodern world it's porque no just seu your mundo opinion, pós-moderno é só sua opinião, where everybody's right. onde todo mundo está certo. Think, Pense, think. pense. Who is this person? Quem é essa pessoa? Jesus Christ. Jesus Cristo. I believe Eu creio that he is the Son of God, que ele é o Filho de the Deus, eternal Son of God, o eterno Filho de that Deus, became man, que se tornou that homem, walked on this earth, que andou nessa that terra, lived a perfect que life, viveu uma vida perfeita and went to the cross e foi para a cruz to do what? para fazer o quê? To satisfy the justice of God. Para satisfazer a justiça de Deus. Why was it necessary? Por que era necessário? God in his justice Porque Deus na sua justiça must judge you. tem que julgar você. The only way you can be set free A única forma de você ser liberto is for the payment of your sin to be paid. é com o pagamento do seu pecado sendo feito. God became a man. Deus se tornou homem. God took your place. Deus tomou o seu lugar. God paid for your crime. Deus pagou pelo seu crime. And now you can be reconciled to God E agora você pode ser reconciliado com through Deus faith in Christ. através de fé em Cristo.